Aleluia. A paz do Senhor Jesus, meus amados. Glória a Deus. Eu me encontro imensamente feliz por poder estar com os irmãos aqui nesta noite, para junto adorarmos, exaltarmos e engrandecermos o santo nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 12. Somente alguns poucos versículos da palavra. Louvado seja o santo, glorioso e poderoso nome do Senhor Jesus. Sirvo a Deus na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na cidade de Rio Branco, sendo ali o pastor titular de nossa igreja. Você que está em Rio Branco, está sem congregar, existe uma igreja, Assembleia de Deus de Madureira em Rio Branco, e você será recebido lá de braços abertos. Louvado seja Deus. 12. Glória a Deus. Quero ler o versículo 2 e o versículo 3, que diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Glória ao santo nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui hoje em um culto de libertação, um culto onde a palavra vem sendo profetizada, vem sendo ensinada, vem sendo cantada, com um só intuito, o intuito de trazer em liberdade aqueles que estão cativos, dominados por um espírito maligno ou dominados por algum tipo de pecado que vem cometendo e não conseguem se libertar. E o mesmo objetivo que temos aqui hoje é o mesmo objetivo que o Senhor Jesus ele teve quando ele veio nessa terra. Ele era o Verbo, ele era a palavra. O evangelista João diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele se fez carne, a palavra se fez viva e habitou entre nós com o intuito de trazer uma libertação que nenhum dos profetas conseguiram trazer. Uma libertação que nenhuma das palavras profetizadas pela boca de pessoas falhas como você conseguiram trazer. Ele era o próprio haja de Deus. E na boca dele tinha uma palavra bem interessante que ele mesmo disse: eis que eu faço novas todas as coisas. E esse Senhor Jesus, ele veio para quebrar alguns paradigmas humanos, porque algumas pessoas pensam que o objetivo principal de Jesus era curar, era libertar. O principal objetivo de Jesus era trazer libertação ou cura para aquelas pessoas que estavam vivendo no seu tempo. Mas o principal objetivo dele não era esse. O principal objetivo dele era fundar um reino de Deus aqui na terra. E assim o Senhor Jesus ele começa a fazer. Porque no Antigo Testamento a palavra do Senhor vai demonstrar que Deus ele começa a cavar memoriais nas vidas dos homens. Deus cria algumas coisas para que o homem olhasse para essas coisas e essas coisas o levassem até Cristo e o levassem até Deus. Só que o homem não entende tudo aquilo que Deus prepara,
tudo aquilo que Deus cria para deixar como um memorial, para deixar como um ponto de referência, o homem se apega a esses pontos de referência e deixa de dar a glória ao Deus vivo. E este era o problema do tempo de Jesus. O homem naquele tempo, o homem naquele momento, estava preso a algumas coisas que Deus havia deixado como pontos de referência para que chegassem até Ele. Só que agora o próprio Deus se faz carne, está no meio da humanidade. E a humanidade, ao invés de olhar para Deus, ela olha para esses pontos e se apega a esses pontos. Um dos pontos era o templo. Há pessoas que estão apegadas a coisas que podem ser tocadas com a mão. E aquele templo que Deus deixou para ser uma referência dele, as pessoas olharam para aquele templo e começaram a amar aquele templo. De tal maneira que quando Jesus iniciou a ministração da sua palavra, o templo que a um momento Deus havia dado como um ponto de referência para que as pessoas chegassem a ele, as pessoas estavam apegadas ao templo. E tudo aquilo que Deus estava criando como um ponto de referência estava se tornando um problema, porque havia uma dificuldade de progredirem e chegarem-se a Deus. A Bíblia vai dizer que Deus, ele deixa Abraão, Isaque e Jacó como patriarcas, como referências. E dentro do Evangelho de João, no capítulo de número 4, a Bíblia vai dizer que Jesus está num diálogo com uma mulher samaritana. E a mulher samaritana vai fazer uma pergunta para Jesus. Jesus oferece para esta mulher uma água. Jesus oferece para esta mulher uma água que a libertaria. Uma água que iria acabar com a sede dela, com aquela carência que ela tinha. Carência ao ponto dela despejar a sua carência em 5 relacionamentos. E todos esses relacionamentos terminarem acabados. E essa mulher vai fazer uma pergunta para Jesus. Ela vai perguntar para ele: és tu maior do que o nosso pai Jacó? Quando Jesus ia no templo e falava que iria destruir o templo e em 3 dias o reconstruir, eles perguntavam: és tu maior do que o nosso povo, que demorou para construir esse templo? Agora Jesus está falando de uma água e ela está perguntando: és tu maior do que Jacó? O templo era um ponto de referência. Jacó era um memorial, era um ponto de referência. E agora eles estão apegados a Jacó. E tão apegados a Jacó, que quando Jesus traz uma doutrina libertadora, eles se apegam novamente a Jacó, porque nós temos o costume de criar deuses que nos convém. O templo nunca iria contra o pecado do povo de Israel. Jacó já estava morto. Nunca abriria sua boca, iria dizer uma palavra contrária à atitude que o povo de Israel estava praticando. No Evangelho de João, no capítulo de número 6, Jesus multiplica o pão. E quando Jesus multiplica o pão, os homens daquela cidade começaram a perguntar para ele: és tu maior do que Moisés, que nos deu maná, que nos deu comer pão do céu? E a Bíblia vai dizer que Jesus diz assim: Moisés vos deu comer maná, vos deu comer um pão, mas o pão que Moisés vos deu para comer, vocês comeram e morreram no deserto. Eu sou o pão da vida. Jesus começa a quebrar algumas referências que eles tinham.
Jesus começa a quebrar alguns lugares que eles ficam agarrando quando eles são confrontados. A gente tem isso, não tem? Sempre que a gente é confrontado, a gente agarra em alguma coisa e fala: é assim que eu sou, é assim que eu aprendi, é nesse ponto que eu quero ficar. Mas são somente pontos de referência. O texto sagrado vai dizer que Jesus começa a falar da vida dele. E eles perguntam para ele: és tu maior que o nosso pai Abraão? E ele tem que dizer: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele estava fazendo um trabalho de libertação, não daquilo que nós não queremos na nossa vida, mas um trabalho de libertação daquilo que nós pensamos que é certo, que está em nós. Tem coisa que você pensa que é certa, que está em você, que para Jesus não é. Tem coisa que você acha que é boa e está em você, que Jesus acha que não é. E eu queria que você fizesse uma pergunta para si mesmo: será que Jesus aprovaria tudo que você aprova? Será que Jesus veio para confrontar só aquilo que você olha para a sua vida e acha que está errado? Ou tem algumas coisas em você que você se orgulha e Jesus está querendo tirar também? Israel se orgulhava do templo, se orgulhava de Jacó, se orgulhava de Moisés, se orgulhava de Abraão. Aí o escritor aos Hebreus vem dizendo uma coisa: olhai para Jesus, que é o autor e consumador da vossa fé. Você se orgulha de tanta coisa, que tudo isso que você se orgulha te separou de Jesus e você não está nem vendo. Você se orgulha de tanta coisa, que isso tudo que você se orgulha fez você perder muita coisa diante de Deus e você não está nem vendo. O templo nunca ia falar nada contra o comércio que acontecia lá. Abraão não ia abrir a sua boca para corrigir ninguém, porque já estava morto. Jacó não ia falar nada, sabe por quê? Porque estava morto. E aquela mulher samaritana tinha um problema. E se Jacó não ia dizer nada, eu vou continuar com o meu problema. Eu vou continuar carente e me lançando em relacionamentos problemáticos. Mas aí você vem e tem um encontro com Jesus, irmão. E quando você tem um encontro com Jesus, Ele te confronta. Ele não te confronta naquilo que você já está careca de saber que está errado. Ele te confronta naquilo que você está errado, mas você se orgulha de ser daquele jeito. E é isso que Jesus faz com o povo de Israel. Começa a bater, deixa eu usar aqui um linguajar do meu papai, começa a bater na solda. Começa a bater aonde ele sabia que ia fazer efeito. E é aí que ele está querendo te acertar. É aí que ele está querendo te pegar, é aí que ele está querendo te libertar. Tem tanta coisa à sua volta, que você se pendura nela, e quando Jesus chega na sua frente e libera para você uma palavra, você não consegue ver quem está liberando uma palavra em você. Tem tanta coisa na sua vida que você se orgulha, e você, quando tem uma situação adversa, você se pendura nela. A mulher samaritana, se era confrontada pelos problemas do seu relacionamento, vamos pendurar em Jacó. O outro é confrontado pelo adultério, eu vou me pendurar em Davi. O outro é confrontado por uma situação, vou me pendurar em Abraão. Deixa eu te dizer uma coisa: você pode pendurar em que você quiser, que Jesus está disposto a tirar todas essas coisas da sua volta, para você olhar só para Ele. E o Espírito de Deus, Ele está sobre mim nessa hora para te dizer: Deus está limpando
limpando as coisas que você vive pendurando nelas. Deus está limpando as coisas que você vive agarrando nelas. Deus está limpando as coisas que te impedem de ter uma intimidade maior com aquele que fala com você. Eribicala Súria. E nós vamos observar que Jesus estava disposto a fazer algo novo, irmão. Estava disposto a somente a presença dele bastar na vida das pessoas. Somente ele ser a pedra de esquina na vida das pessoas, ser o fundamento na vida das pessoas. Observe que no Evangelho de João, no capítulo 5, Jesus vai ao tanque de Betesda. Jesus está diante de um homem, fazendo uma pergunta para ele, que ele iria responder com somente uma resposta. A pergunta para ele era: queres ficar são? Esse tipo de pergunta, a gente ou responde com sim ou com não, irmão. Esse tipo de pergunta, a gente não inventa desculpa para dizer alguma coisa. Não, ou a gente responde com sim, ou a gente responde com não. Só que ele diz: todas as vezes que eu estou aqui, alguém desce antes de mim. Ninguém me ajuda a descer quando eu preciso descer, porque eu sou de difícil locomoção. Você já observou que você tem desculpas agressivas? As suas desculpas, as desculpas que você cria para não ter uma intimidade com Jesus, essas desculpas são agressivas porque elas colocam as pessoas que estão à sua volta como ruim. E às vezes você nunca consegue observar que o que está faltando é você dizer para ele sim ou dizer para ele não. Hoje o Senhor quer te libertar, irmão. Hoje o Senhor quer te trazer a liberdade. Verdadeiramente sereis livres. A mulher acreditava na libertação de Jacó. Estavam em Moisés porque Moisés deu para eles um maná. Os outros batiam no peito e diziam: nós somos descendência de Abraão, porque Abraão foi um homem liberto, nunca foi escravo. Mas Jesus estava diante deles, Deus estava diante deles, dizendo: eu quero que vocês, o que é verdadeiramente ser liberto, o que é verdadeiramente ser transformado, o que é verdadeiramente ser mudado. Você que está aí dentro da sua casa, você que está aí no meio da sua família, o Senhor quer te libertar. Só que eu queria que você se desprendesse agora de muita coisa que está saindo da sua volta. Não existe mais um culto para você se pendurar nele no domingo e falar assim: eu sou da igreja tal. Está difícil, não está? No emprego, que quando Deus te chamava para viver na dependência, eu estou trabalhando no local tal, eu fiz faculdade tal, eu fiz isso, isso. Não existe mais galho para você pendurar. A única coisa que existe é um Jesus diante de você. E Ele está dizendo para você: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quero terminar a mensagem dizendo para você: olhai para Jesus, que é o autor e consumador da vossa fé. Olhar para Jesus. Deus deixou alguns referenciais, mas o ponto de referência no seu caminho, irmão,
não é o local final aonde você deve chegar. A referência é sempre alguma coisa que você vai olhar e vai te ajudar a chegar a algo maior. Então, se solte e se lance agora nos braços dele para viver uma vida dependente dele. Uma vida dependente realmente dele. Eu quero fazer uma oração agora. Porque se você agora, algumas pessoas na nossa geração têm a dificuldade de receber do Espírito Santo, mas é porque o Espírito Santo testifica de Cristo. E às vezes você está em Gideão, você está em Abraão, você está em Jacó, às vezes você está no templo, mas você ainda não está em Cristo. Você ainda não está em Cristo. Eu quero fazer uma oração hoje para que você conheça Jesus de verdade. Um pedacinho de um hino que diz assim: eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Existe algo maior para você conhecer, algo maior para você experimentar. Quero fazer uma oração por você que está dentro da sua casa agora, tá? E eu queria que você se desprendesse e fosse até Cristo agora. Se desprende da placa da sua igreja, do paletó do seu pai que foi pastor, daquela pessoa da sua família que foi crente há não sei quantos anos, que você viveu presa nela. Essas pessoas talvez estão morrendo, talvez estão saindo da sua volta. Você não tem mais nada para agarrar. Restou Cristo. Ele não vai te abandonar, meu irmão. Ele está aí. Eu quero fazer agora uma oração por você que está dentro da sua casa nesse momento. Dentro da sua casa, feche os seus olhos agora e diga comigo aí dentro da sua casa: Cristo, eu quero estar no Senhor. Diga aí dentro da sua casa: Cristo, eu quero estar no Senhor. Diga, repita isso. Diga: Cristo, eu quero estar em Ti. Jesus, eu quero estar em Ti. Diga aí dentro da sua casa agora. Diga isso. Diga isso. Isso, diga isso. Diga isso, porque aqueles que creem em Cristo foram dados a eles o direito de receberem o Espírito da promessa. Então diga isso, porque aonde está o Espírito de Deus, aí também a liberdade. E o Senhor vai te libertar agora. Quando você confessar com a sua boca, a presença de Deus vai atravessar o seu corpo aí agora. Quando você confessar com a sua boca, o poder do Espírito Santo vai vir sobre você e dentro da sua casa agora. Quando você confessar com a sua boca e dizer: eu quero estar em Cristo, eu quero estar no Senhor, está em Ti, Jesus, aleluia. Diga com a sua boca agora aí dentro da sua casa. Diga com a sua boca aí agora dentro do seu lar, porque nós vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai que está no céu, eu quero levantar uma oração diante do Senhor agora, Pai. Tem pessoas que estão perdendo tudo que estava à sua volta, Pai. Tem pessoas que estão perdendo tudo que era a sua referência. Tem pessoas que estão perdendo tudo aquilo que elas podiam pendurar, Pai. Mas eu entendo que o Senhor também faz uma obra de limpeza na nossa vida às vezes, naquilo que nós muito amamos, naquilo que nós muito nos orgulhamos. Eu quero fazer agora uma oração ao Senhor, Pai, pedindo ao Senhor para o Senhor começar a tocar na vida dessas pessoas agora. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, para que o Senhor comece a tocar na vida deste homem, na vida desta mulher, na vida deste jovem, na vida dessa irmã de idade, desse irmão de idade idoso. Senhor, eu quero pedir ao Senhor para tocar agora, para que o Senhor toque agora. Comece a libertar essa pessoa do cigarro, Senhor. Comece a libertar essa pessoa agora, Pai, da promiscuidade, do pecado, da mentira. Começa a libertar esta pessoa agora, Pai, da pornografia, da iniquidade, tudo aquilo que vem aprisionando esta pessoa, Jesus, porque ela está chegando ao conhecimento do Senhor agora. E nesse momento eu quero pedir por cura.
o tumor no seio, Senhor, o caroço no seio, Senhor. Pai, o caroço no seio desta mulher, Senhor, o Senhor faz ele sumir pelo teu poder, Pai. O Senhor se revela sobre a saúde dela nessa hora. O Senhor se revela com teu poder, arrancando esse mal, Deus, nessa noite. O Senhor arranca esta doença, Pai. O Senhor arranca, meu Deus e meu Pai, esta enfermidade, porque o Senhor tem uma marca de cravo nas mãos, que quando o Senhor passa na doença, Jesus, o Senhor arranca a doença com teu poder. Cura agora, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você está sendo curado agora. Em nome de Jesus, você está sendo liberto agora. Em nome de Jesus, o Espírito de Deus, ele vem sobre você nessa noite, e você recebe a graça de Deus. Aleluia. Glória ao santo nome do Senhor. Olhando para Jesus, que é o autor e consumador da vossa fé.